Reunião no São Paulo por cobrança generalizada. Vamos falar sobre isso? Tem bastante bastidor aí do elenco do São Paulo revoltado com algumas atitudes da diretoria do São Paulo. Vamos falar muito sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Certo, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo sem gracinha, porque não tem motivo nenhum para a gente ficar de gracinha aí depois da sacanagem, né, que a gente viu em campo ontem contra a equipe do Fluminense. Ontem, durante o jogo contra o Fluminense... calma aí. Ontem, durante a humilhação contra o Fluminense, né, porque jogo não teve, a Federação Paulista de Futebol divulgou aí, né, rapaziada, a tabela detalhada do Paulistão. Aí, uma coisa que a diretoria do São Paulo, né, esse lixo dessa diretoria, eles não se importam, eles não ligam, são com alguns detalhes importantes que a diretoria devia se preocupar, entendeu? Olha só, primeiro ponto, a gente já começa, a tabela do São Paulo, tá? É ridícula, tipo assim, uma das piores, tá? Pra você ver como é que é. E como é um clube que não tem bastidor, né, não tem poder pra nada, tem que, né, aguentar esse tipo de coisa aqui, ó. Primeiro jogo, Mirassol fora de casa, já começa assim, ó, né? Maravilha, já vamos estrear contra o Mirassol fora. São Bernardo em casa, Corinthians fora, Portuguesa em casa, Palmeiras fora, Santos em casa, Primavera em casa e Ponte Preta fora. A tabela do São Paulo tem Mirassol, Corinthians, Palmeiras fora. Entendeu? O São Paulo, depois do que aconteceu no Paulistão desse ano, não sei se posso falar credibilidade, né? Porque credibilidade e diretoria do São Paulo, não, né, na mesma frase, não é uma coisa não casa com a outra. Mas deixa eu tentar achar outra palavra. O São Paulo tem todos os motivos do mundo para chegar na Federação Paulista de Futebol e exigir uma tabela melhor do que essa aqui. Por que raios a Federação Paulista de Futebol colocou o São Paulo para jogar contra o Palmeiras fora, no Allianz Parque, depois do escândalo que aconteceu esse ano? Ou vocês esqueceram da forma que o São Paulo foi eliminado do Paulistão? Que aquele pênalti, um dos maiores absurdos da era VAR no futebol brasileiro, foi aquela semifinal contra o Palmeiras que tirou o São Paulo do Paulistão. A gente fala muito sobre o choque aí do Brasileirão, Ramon Bachabel, mas esse teve um escândalo ridículo que foi aquele pênalti marcado do Palmeiras. Aí a Federação Paulista de Futebol vai lá e coloca essa tabela horrível pro São Paulo, né? Os jogos mais difíceis são todos fora de casa. Dos 3 clássicos, 2 são fora, né? Corinthians fora, Palmeiras fora, Mirassol fora e Ponte Preta fora. Tipo assim, os jogos mais difíceis, todos fora de casa, entendeu? E dos 3 clássicos, são 3 clássicos, né? 3 rivais aí, 2 fora de casa, né? Tipo assim, uma tabela ridícula, né? Ridícula, aí horrível pro São Paulo. Mas a diretoria do São Paulo não se preocupa com esse tipo de coisa, né? Os caras tinham todo motivo do mundo para exigir, cobrar e querer uma tabela melhor, né? Ainda mais depois do que aconteceu com o São Paulo esse ano no Paulistão. O São Paulo tinha motivo para reclamar, para cobrar, para exigir. Só que os caras não estão preocupados com isso, né? Se às vezes estão preocupados já com quem vai apitar Palmeiras e São Paulo da Allianz Parque, não estão preocupados com isso, né? Eu acho que eles não estão preocupados com isso. São detalhes importantes que fazem toda a diferença no resultado final de tudo. Faz toda a diferença. Só que a diretoria de São Paulo é uma diretoria que eles não se preocupam com nada, né? O Matheus Candansan, depois daquela palhaçada que ele fez em São Paulo e Palmeiras também, né? Coincidentemente, São Paulo e Palmeiras de novo no Paulistão de 24, né? Foi 1-1 no Paulista, né? Acho que um mês atrás ele estava pitando o jogo do São Paulo no Brasileirão. O diretor de São Paulo também pouco se importou, não reclamou, não fez nada. Entendeu? Porque é isso, irmão. Acontece o que acontecer aí com o CBF, com a Federação Paulista, os caras, irmão, largam, né? Depois do que aconteceu no choque aí do brasileiro, do Ramon Bachabel, o Casares nem apareceu. Ele fez post no Instagram. Entendeu? Os caras nem apareceram para reclamar, para protestar. Entendeu? O Casares vai aparecer no outro dia, né, com post no Instagram. Essa é a gestão do São Paulo. Os caras não se importam com nada, mano. Erros de arbitragem, escala de arbitragem para determinados jogos, tabela aí de jogos do São Paulo. Os caras não se preocupam com nada. Mas vai esperar o quê de uma gestão que tira o time da sua própria casa para não ter protesto?
né? O que você vai esperar de uns caras desses também, né? Mas tá aí, ó. Tabela ridícula do São Paulo, tá? Todos os jogos mais difíceis, todos fora de casa, né? E dos 3 clássicos, 2 também fora, né? Além do Mirassol também. Cara, um negócio assim, olha... Mas a diretoria não está preocupada com isso, não. Deve estar preocupado com a eleição, né? Está preocupado aí, né, em comprar os conselheiros para poder aprovar o FIP de Cotia, a eleição. Estou preocupado nisso, né? São Paulo, campo, parte esportiva, que se exploda, né? É assim que funciona a diretoria do São Paulo aí. Ó, seguinte, informação aí do Gabriel Sá, tá? O São Paulo já se reapresentou às 10h30 da manhã no CT da Barra Funda. Diretoria e jogadores terão uma conversa no sentido de entender o vexame de ontem e as principais queixas dos atletas. Ontem o Rui Costa afirmou que gostaria de entender as reclamações do volante Luiz Gustavo. Vocês entenderam até agora, cara. Porra, um recado tão claro, vocês não entenderam até agora, então tá aí, né? Já teve a representação, esse vídeo vai sair aqui depois das 1h, eu acho, da tarde, né? A representação foi 10h30, né? Então teve uma reunião, uma conversa lá dos jogadores com a diretoria. Vamos esperar sair mais informações, né, sobre isso aí. O fato é que vai ter essa conversa de diretoria e jogadores. Eu fico imaginando a cara, né, do Casares, do Belmonte, né, se é que vão aparecer também, né, do Rui Costa, né, da diretoria do São Paulo, e querer cobrar os jogadores. Se é que vão cobrar, né, porque é aquela questão que eu falei para vocês de manhã. Os caras não têm, irmão, credibilidade, tá? Os caras não têm moral para cobrar ninguém, entendeu? Porque a gente vai entrar em alguns bastidores daqui a pouco, né? E óbvio que várias atitudes da diretoria estão, irmão, causando revolta nos jogadores. Os caras não pagam os jogadores em dia. Irmão. Tu não paga nem os jogadores em dia, como é que tu vai cobrar alguém, cara? Tipo assim, os caras não têm moral, como eu falei, pra cobrar jogador. Moral, não tem. Entendeu? Não tem respeito, não tem nada, né? Então vamos ver o que vai acontecer nessa conversa e esperar mais bastidores aí ao longo do dia, tá? Enquanto não sai bastidores aí dessa conversa, tem bastidor aí dos motivos do elenco do São Paulo estar revoltado com a diretoria do São Paulo, que são motivos aí que a gente já reclama há muito tempo, né? Reclama já há muito tempo aí. E os jogadores não estão gostando de várias situações que vai acontecer no São Paulo. Que é normal não gostar, porque são absurdos, como a gente repercute aqui todos os dias, né? Vamos lá, informação aí do Alexandre Vieira. Vamos lá, ó. A diretoria do São Paulo foi surpreendida pelas declarações de Luiz Gustavo. Internamente, o entendimento de parte dos dirigentes é que o relacionamento com o elenco sempre foi bom e que o clube e jogadores precisam caminhar juntos em busca dos objetivos. Exatamente, coisa que não acontece, né, Casares? Porque vocês, primeiro, vocês não vão mais para os jogos do São Paulo, né? Vocês largaram, nem para o jogo que vocês vão mais. Vocês pegaram os jogos do São Paulo no Morumbi e colocaram na Vila Belmiro. Isso não é caminhar junto, tá? Só para te informar direitinho aí. Não pagar jogador em dia também não é caminhar junto, tá? Prometer que vai pagar os jogadores no dia X, chegar no dia X e não pagar, isso também não é caminhar junto. Entendeu, Casares? Esses tipos de coisa não são caminhar juntos, tá? Você só vai separar a diretoria de jogador, né? E os caras vão ficar putos com razão, tá? Fizeram o que fizeram em campo foi uma vergonha. Os jogadores têm sim a sua culpa, né? Mas óbvio que os motivos aqui são plausíveis. No vestiário do Maracanã, Luiz Gustavo e outras lideranças demonstraram muita insatisfação após a partida. Em uma apuração interna, ficou claro que existe sim um incômodo dos jogadores com alguns caminhos adotados pela gestão. Entre os pontos citados estão os atrasos em direitos de imagem. Aquela coisa que a gente fala sempre, cara. Entendeu? Uma coisa óbvia. É óbvio que os caras vão ficar putos, velho. Atrasa salário, fala que vai pagar no dia, não paga, não tem credibilidade. Entre os pontos citados estão os atrasos em direitos de imagem. Justamente em um momento em que o clube divulga superávites financeiros e redução da dívida. Além disso, há críticas à falta de posicionamento mais claro sobre os problemas, quase que não sabe, problemas internos, tá? Então, um dos motivos aí também, né, é aí a questão dos direitos de imagem atrasado, que é sempre bom lembrar, desde o dia 21, desde o dia de 2021, né, desde o dia 1º de janeiro de 2021 até hoje, a gestão Casares atrasou o direito de imagem, a gestão inteira, tá? Todos os anos, todos os meses desse período aí, eles atrasaram os direitos de imagem. Tá? É sempre bom lembrar que o Belmonte deu entrevista no Estádio 97, lá no Sombra,
né? E ele falou que é normal, né? Dever 3, aí depois paga 1 e fica sobrando mais 1, depois fica devendo mais 3, paga 1, fica 2. Ele falou que isso é normal. Ele falou também que os jogadores não cobram a diretoria, né? Porque eles atrasam esse direito de imagem. Então, que é normal, né? Foi o que ele falou. Né? O diretor de futebol de São Paulo falou que é normal atrasar direito de imagem porque o elenco não cobra. Ele falou isso, não é o que eu tô falando. Tá registrado aí, ó. Só você procurar. Entrevista do Belmonte para o estágio 97. Se não me engano, foi em 2023, eu acho, essa entrevista. 23, 24, por aí. Entendeu? Então é óbvio que um dos motivos que os caras estão putos é a questão do direito de imagem, que é óbvio, cara. Qualquer um estaria puto. Né? E existe uma coisa que é pior que atrasar. É falar que vai pagar no dia, chegar no dia e não pagar. Isso é pior. E os caras também fazem isso. Né? Os caras também fazem isso. Aí, entendeu? Outro fator aí que pesa bastante é o alto número de lesões ao longo da temporada. Para os atletas, não é normal que tantos jogadores acabem machucados. E isso tem gerado questionamentos dentro do elenco. Mas, segundo o Casares, está tudo normal. Né? Tá tudo normal. Segundo o Rui Costa, deu entrevista uma semana, até semana passada o Rui Costa deu entrevista e falou que o São Paulo é referência. Né? O São Paulo é referência. Aí, segundo o Casares, é normal ter lesão, né? Porque é muitos jogos, calendário, gramado sintético. É óbvio que os caras estão putos com isso, pô. Que time é esse que tem 70 lesões no ano? 70 lesões no ano. É claro que não é normal. É claro que não é normal, cara. Outro ponto que gerou incômodo no elenco foi a mudança da partida contra o Internacional, marcado para o G3. Os jogadores souberam da troca aí do local apenas pela imprensa, o que causou surpresa internamente. Mesmo entendendo e respeitando a decisão de levar o jogo para a Vila, nessa reta final, existe um consenso entre os jogadores. A preferência sempre foi em atuar no Morumbi, onde se sentem mais à vontade e respaldados. Isso é óbvio também, né? Então é uma coisa óbvia também. Todo mundo ficou puto aí porque o Casares tirou o jogo contra o Inter do Morumbi para a Vila, especialmente pelo motivo que ele tirou. Como todo mundo sabe, já repercutimos muito aqui, né? Estava marcado um protesto no dia 3 de dezembro no jogo contra o Inter no Morumbi, né? O Casares soube disso aí na segunda-feira passada e na terça-feira de manhã simplesmente não tinha mais Morumbi contra o Inter. Ia voltar para a Vila porque estava com medo aí dos protestos, né? Para abafar, para diminuir aí esse protesto da torcida que ia acontecer nesse jogo no Morumbi no dia 3. Né? Então, óbvio que isso aí também pega e pesa. Os jogadores ficam putos com esse tipo de coisa aí também, né? E tem mais, não acabou não, tá? Não acabou não. Além disso, declarações públicas do Casares reforçando que o futebol é prioridade, enquanto ocorrem mudanças de mando de campo, também não caíram bem no grupo. Para os jogadores, esse tipo de situação aumenta a sensação de desconexão entre o discurso e a prática dentro do clube. Então essa é a questão, tá, rapaziada? Então é isso tudo, tá? Os caras estão putos porque atrasa o direito de imagem, né? Aí dos jogadores, né? Direito de imagem dos jogadores aí, entendeu? São várias situações que os caras reclamam. Direito de imagem, mudar, tirar o time de casa para colocar na Vila Belmiro, né? A questão do direito de imagem, né, que vale ressaltar que os caras atrasam. Isso em meio a informações, né, que sabe que o São Paulo está com superávit, que o São Paulo vai terminar um ano no azul, né? E informação que o São Paulo diminuiu a dívida e os caras lá com o salário atrasado, né? E óbvio que isso aí também incomoda os jogadores. Outro ponto também é isso, né? Os caras falam, né, que a prioridade é o futebol, aí publicamente, só que internamente os jogadores entendem que não é, né? Os jogadores entendem que a diretoria tem uma postura, toma certas atitudes, né? E as declarações vão em um caminho contrário disso. Como, por exemplo, falar que o futebol é prioridade, sendo que não é, né? Os caras não pagam salário do jogador em dia, não deixa o time jogar na sua própria casa, né? Prioriza show, entendeu? Os caras estão preocupados com eleição, com o FIP de Cotia, vender Cotia. Isso tudo, os caras estão mais preocupados do que o futebol. Então os jogadores percebem isso também, né? Pô, os caras fazem uma coisa e falam outra. Como é que o futebol é prioridade? Né? Presente nem pro jogo vai também, pô. Né? Inclusive o Alexandre Vieira não colocou isso aqui, mas imagino eu, tá? Aí que é só um palpite meu, imagino que esse tipo de coisa também deve incomodar os jogadores. A diretoria não vai pro jogo, velho. Os caras não vão pro jogo, mano. Entendeu? São Paulo tem que jogar na Vila Belmiro,
né? A torcida tem que ir para Vila Belmiro, os jogadores têm que ir para Vila Belmiro, né? Hoje ninguém quer ir jogar, né? A torcida reclama com razão, protesta com razão, né? Protesta contra a diretoria, xinga a diretoria e adivinha, a diretoria não tá lá. Os caras não vão pro jogo, né? Literalmente um abandono, largaram, né, cara? Então, assim, são essas séries de situações aí que incomodam o elenco do São Paulo. Gabriel, por isso tem que tomar 6? É óbvio que não. Os jogadores também têm sua culpa. Todo mundo que entrou em campo ontem tem sua carinha ali carimbada no 6-0 contra o Fluminense. Entendeu? Foi uma vergonha ridícula que os jogadores fizeram em campo. Agora, é aquela questão, rapaziada. É só o reflexo do que é a diretoria do São Paulo. Só o reflexo. Nada acontece por acaso. Vou repetir o que eu falei de manhã. Nenhum time no mundo perde 6-0 por acaso. A não ser que seja o Real Madrid quando o time da Série D, que tem uma diferença de uma vida, né? Aí tudo bem. Agora não foi o que aconteceu ontem, né? Mesmo o São Paulo com 15 desfalques, não era um jogo para o São Paulo perder de 6-0 para o Fluminense. De 6-0. O Fluminense não é esse bicho papão todo. O Fluminense é um time normal, cara. Entendeu? O Fluminense é um time normal. O São Paulo não tomou 6 do Flamengo. O Palmeiras não foi do Fluminense, do Zubeldia. Entendeu? É uma derrota que diz muito mais sobre o São Paulo do que sobre o Fluminense. Entendeu? Qual time que o Fluminense fez 6-0? Nenhum. Só no São Paulo. Entendeu? Então, cara, situação muito complicada. Os jogadores estão putos aí com razão, né, cara? A diretoria faz uma coisa e fala outra, atrasa o direito de imagem e meia informação que a situação financeira está melhorando, né? Superávit pra cá, venda de jogador pra lá, aí que diminui a dívida. Os caras estão vendo isso, e meu salário que não tá em dia, né? Aí tira o jogo do Morumbi, põe pra Vila sem ninguém saber, os caras também ficam putos, né? E uma série de situações aí também, né, cara? Então, assim, situação muito complicada. Mesmo, vamos ver, né? Vai sair mais bastidores aí ao longo do dia. Vamos aguardar, né? Esperamos que esse presidente aí renuncie, né? Se ele tivesse um pouquinho de vergonha na cara dele. Mas é difícil imaginar isso. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto. Saudações tricolores.